Graça e paz, amados. Bom, dando continuidade no texto, nós vamos passar para o verso 19. Se o pastor Mário puder projetar aí o verso 19, para eu ler. Escreve, pois, essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Escreve as coisas que viste. João deveria registrar tudo o que viu para a posteridade. As que são, ou seja, o que estava acontecendo no presente, daquele tempo, e as que hão de acontecer depois desta. O livro do Apocalipse também trata de acontecimentos futuros, ou será que já não é o nosso tempo presente? É uma indagação interessante, amados. É uma pergunta interessante, né? O livro das Revelações, ele traz o cumprimento de profecias de 700, 800, 1000 anos, 1200 anos, antes da fundação do mundo. Traz a profecia do servo sofredor de Isaías, traz o proto-evangelho, que foi quando Deus, ao amaldiçoar a serpente, disse que a descendência da mulher, note que não é a descendência do homem, é a descendência da mulher, porque Jesus ele foi gerado do Espírito Santo de Deus. Tá? O homem não teve participação na geração de Jesus. E as coisas que aconteceriam num tempo futuro. O interessante é que o tempo futuro, para nós, é desconhecido. Para aquele tempo, muitas coisas que foram profetizadas já aconteceram. Outras ainda estão acontecendo. O livro de Apocalipse ele é como um relógio, tá? E ele começa a se mover a partir do momento em que Jesus Cristo é assunto aos céus. E que arrebata João e lhe mostra o que haveria de acontecer. Aí nós começamos uma contagem regressiva para o fim dos tempos. No verso 20, a gente vê a inauguração de uma nova era na dispensação da igreja. A gente pode dar uma lida? Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Amados, como nós já havíamos falado, anjo vem do grego ângelos, significa literalmente mensageiro. Não se trata de seres celestiais, como algum tipo de anjo da guarda, mas dos pastores das igrejas, às quais as 7 cartas são destinadas. Sabemos que não se tratam de seres celestiais, vistos que algum destes anjos, mensageiros, recebem duras repreensões. O que não ocorreria caso se tratasse
dos anjos do Senhor, que são irrepreensíveis. Amém? Então, queridos, a gente precisa compreender que nessa nova dispensação da igreja, o próprio Senhor Jesus, ele que anda no meio da igreja, ele que assiste às igrejas, ele que cuida da sua igreja, ele que é o noivo que vai desposar a igreja, ele agora não mais falará, não mais trará a sua repreensão ou o seu ou a sua mensagem de exortação, de amor, por outro meio que não sejam os pastores. Haverão profecias, haverão profetas que trarão profecias pontuais, mensagens pontuais, mas a responsabilidade é do anjo da igreja. Ao anjo da igreja cabe a mensagem. Amém? Todos compreenderam isso? Alguém ficou com alguma dúvida? A hora de tirar a dúvida é agora, queridos. Tá? Se não, vejamos. Capítulo 2 de Apocalipse. Meu querido pastor Mário, o senhor pode botar lá para a gente? Vamos ler a primeira carta à igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar, do teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos voltar lá para a apostila, para a gente poder compreender em que situação a igreja. Mário? Eita, congelou tudo, caiu tudo. Berg, você está me ouvindo? Amém. Estou ouvindo, pastor. Então, tá bom, então vamos lá. Vamos ver em que situação. Opa! Versículo introdutório, né? Procura Mário. ver se as outras pessoas estão ouvindo também. Irmã Lilian, está ouvindo? Hino. Tá ok.
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Carta à igreja de Éfeso. Amados, vamos ter uma ambientação rápida da cidade de Éfeso, da sua população e da época em que os fatos se deram. Vamos observar também a questão moral e ética dessa sociedade. Com uma população de cerca de 500.000 de habitantes, era um pouco menor do que Campo Grande nos dias atuais aqui, né? Nossa cidade aqui tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, atual Turquia, e local da residência oficial do governador. Era também o centro de adoração à deusa Diana, ou Artemis, segundo os romanos, cujos devotos iam em peregrinação ao suntuoso templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo foi o fundador dessa igreja e João foi um de seus pastores. Aqui, amados, há uma controvérsia, tendo falecido nessa cidade de causas naturais, tá? Alguns autores citam a morte de João como tendo sido na ilha de Pátimo e não em Éfeso, tá? Mas isso tem pouquíssima diferença. Éfeso, juntamente com Antioquia, era um dos maiores centros do cristianismo primitivo. Então, vamos lá, amados. Vamos ver em que situação vivia o povo em Éfeso. Éfeso era uma cidade cosmopolita. Era um porto que era muito, mas muito utilizado no comércio com a Ásia. De lá partiam navios para Roma, para a Grécia. O homossexualismo, a liberação sexual, o paganismo eram comuns e aceitados. As pessoas aceitavam a promiscuidade sexual. Questões éticas não eram levadas a sério. Então, essa é a situação em que Cristo manda a carta para a igreja em Éfeso. Anjo da igreja, o mensageiro da igreja, ou seja, seu pastor. Essa carta é para o pastor da igreja. Era uma mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo com uma exortação para aquela comunidade. Havia naquela época, como nos dias de hoje, aqueles que se autoproclamam apóstolos, sendo, contudo, falsos obreiros. Então está lá em 2 Coríntios 11, 12 e 13, Atos 20, 29 e 30. E estes foram rejeitados por essa igreja. Então, a igreja de Éfeso, a comunidade cristã de Éfeso, não aceitava que nenhum outro homem
que não reunisse as condições ditadas no capítulo 1 de Atos, se autodenominassem apóstolos. Então, se a gente for lá para o capítulo 1 de Atos, irmão Berg, só pode ler para a gente, por favor? Atos 1, a eleição do apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Amados, tudo. Atos, né? Atos 1, a eleição do apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Só um minuto. Atos 1, né? Atos 1. Agora, a sessão... Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Só um? Não, Berg, é para você ler a parte em que o Senhor, a parte em que os apóstolos lançam sorte para a eleição do apóstolo que tomaria o lugar de Judas. Matias é escolhido, pronto, deve ser aqui. Isso mesmo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com um galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Mas agora porque vem as condições para o apostolado. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, 21, pois que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, o Matias e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém?
Amados, Amém. então, para vocês entenderem qual foi a condição para o apostolado, ter estado com Jesus Cristo durante o seu ministério, desde o batismo de João até o momento em que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Termina 6. Vocês estão compreendendo a dificuldade que os próprios membros da igreja primitiva tinham de aceitar apóstolos que não reuniam essas condições? Se em Éfeso, no século I, o único apóstolo que ainda permanecia vivo era João. A igreja não aceitava esses falsos apóstolos, porque eles não reuniam as condições previstas na Bíblia para serem considerados apóstolos. Então, não basta apenas pastor, o senhor acredita em apóstolos? O senhor crê em apóstolos nos dias de hoje? Eu falo, olha, se eu conhecer algum com mais de 2.000 anos, tudo bem. Lá na carta aos Efésios fala, olha, uns por apóstolo, outros, sim, mas quais são as condições para o apostolado? O único que não tinha essa credencial, todavia, foi feito apóstolo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foi Paulo. E Paulo mesmo diz que ele é o último apóstolo. Amém? No versículo 3, Amém. alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão dos falsos obreiros? Para mim, não, foi tranquilo. Então, tá bom. Tens perseverança e suportastes provas. Além do templo a Diana, havia também em Éfeso templos de culto ao imperador. Os cristãos viviam num ambiente hostil à fé em Cristo. Amados, o negócio lá era complicado, porque os cristãos, eles eram vistos de uma maneira terrível. De uma maneira terrível. Né? Verso 4, ó, abandonaste. A palavra grega utilizada aqui traz a ideia de um abandono espontâneo e deliberado. O teu primeiro amor, o amor puro, original, fervoroso, altruísta, alegre. Essa igreja, ela possuía verdadeira doutrina e obras, mas lhe faltava o primeiro amor. Jesus comparava a perda do amor a uma queda. Pode ser uma referência ao amor entre os irmãos, ou mesmo o genuíno amor a Cristo. Aqui, amados, cabe uma observação terrível. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja altamente especializada na doutrina, no amor, no cuidado para com a palavra de Deus, no zelo com a palavra de Deus. Todavia, eles perderam a piedade. Todavia, eles não tinham mais a referência do amor ágape, do amor genuíno a Cristo, do amor aos irmãos. Eles tinham um cuidado, um zelo absoluto com a palavra. Tanto que eles repreenderam
falsos mestres. Mas eles caíram naquilo que a gente vê lá em Mateus 25, quando o Senhor fala: olha, toda vez que vocês me receberam, cuidaram de mim, me deram fome, me deram água, e os justos vão falar: mas, Senhor, quando é que nós fizemos isso? Não, toda vez que vocês fizeram por um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Né? Então, a igreja de Éfeso, ela peca por perder a piedade, a compaixão. E Jesus, algo interessante nessa carta às igrejas, é que Jesus Cristo, ele ama e zela pela sua igreja de tal maneira e pelas suas ovelhas, que ele, além de mostrar onde está o erro, aonde está o pecado, ele traz um bálsamo. Ele fala: olha, arrepende-te, muda de atitude, volta à prática das primeiras obras. Se não moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aparentemente, a igreja de Éfeso não se arrependeu, pois deixou de existir. Ela e a própria cidade entraram em declínio irreversível no século V. O juízo de Deus começa em sua casa. Mas, amados, o ciclo, eu vejo muito assim o ciclo de existência de determinados locais e determinados impérios, ele está muito ligado com a sua deterioração moral. O Senhor, ele traz um bálsamo para a igreja, e o juízo de Deus, ele se faz presente em todas as gerações quando cessa o fôlego de vida daquela geração, né? Se por um lado a igreja em Éfeso declinou, outras igrejas em outros locais surgiram com um ímpeto maravilhoso, né? No verso 6, Irineu, um dos pais da igreja primitiva no século II, ele associa essa seita herética a que teria se desviado do caminho, pregando um liberalismo onde os crentes poderiam viver desregradamente, pois já eram justificados de todos os seus pecados. Esses nicolaítas, eles tinham uma filosofia muito parecida com o que existe hoje por aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Podemos deduzir, a partir de versículo 2,14, que os nicolaítas mantinham o mesmo erro daqueles que praticavam a doutrina de Balaão, procedimento imoral, participando de festas idólatras e confusão de assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Amados, tem alguma coisa diferente disso nas igrejas de hoje? As cartas às 7 igrejas da Ásia, elas são cartas não só para aquelas igrejas, mas são cartas para todos os crentes de todas as épocas. Quantos crentes perderam o primeiro amor? Quantos crentes são intransigentes no cuidado e no zelo da palavra, mas esqueceram o primeiro amor? Ora,
Existem cristãos que são absolutamente perseverantes na guarda da palavra, mas os falta o principal: a piedade, a misericórdia, o amor. O próprio apóstolo Paulo falava: olha, nem tanto, nem tão pouco. Sejais sóbrios. A sobriedade é tudo. E Jesus ainda fala: olha, ao vencedor, vencer significa permanecer fiel ao Senhor, apesar das tentações, sofrimentos e perseguições. Ao vencedor darei a árvore da vida, também identificada com Cristo, ou mesmo a árvore da vida mencionada em Gênesis. Então, queridos, essa carta a Éfeso, ela é uma carta que nos traz uma reflexão importante. Ora, eu sou uma pessoa vigilante no que diz respeito à palavra de Deus, e sendo vigilante no que diz respeito ao zelo com a palavra de Deus, eu continuo demonstrando o amor e a misericórdia que Cristo teve um dia comigo? Ou será que eu só guardo a palavra e me esqueci do primeiro amor, da misericórdia? Então, esse é um alerta, como todas as outras cartas o são, para que nós nos detenhamos no caminho. É como o Senhor fala a Josué: olha, lembra da lei? Então, nem para a esquerda, nem para a direita. Antes medita nela de dia e de noite. Mas não esquece a misericórdia. Não esquece o amor. Esse amor, essa misericórdia que nos alcançou. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida? Pastor Mário, todo mundo está entendendo tudo, hein? Meu irmão, hoje realmente está algo espetacular. Glória a Deus por isso. Carta à igreja em Esmirna. Era uma das mais prósperas cidades da Ásia, centro de adoração a Zeus. Zeus era o pai dos deuses na mitologia grega e diversas divindades pagãs. Havia ali uma numerosa e próspera colônia judaica. Os crentes de Esmirna sofriam perseguições por parte dos pagãos e dos judeus que rejeitavam Cristo, prejudicando a vida financeira dos crentes. Amados, ali era a combinação da tempestade perfeita. Né? Tem esse termo, tempestade perfeita, principalmente ali na região do Caribe, né? Que quando a água do mar está quente e o vento começa a soprar, aí aquilo ali vira um furacão. Em Esmirna era isso. Os cristãos, eles sofriam perseguição dos judeus e sofriam perseguição por parte dos pagãos. Esmirna significa mirra, perfume que também era usado para embalsamar cadáver. Assim, a igreja em Esmirna era a igreja perseguida, pronta para morrer por Cristo. Atualmente é a cidade de Izmir, uma das principais da Turquia. Verso 9. A tua pobreza. Esmirna também possuía um templo de adoração ao imperador romano Tibério e a Roma desde 195 a.C.
Vitor, a gente leu o texto da igreja de Esmirna. Ah, não, perdão. Segunda carta, à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amados, a igreja em Esmirna, ela é uma igreja perseguida principalmente financeiramente, porque os cristãos não conseguiam comercializar aquilo que produziam. Eles tinham seus bens confiscados, além de sofrerem aprisionamentos, eram pobres aos olhos dos homens, mas ricos aos olhos de Deus, ricos na fé, no amor, nas obras, na oração e na palavra. Os que se declaram judeus e não são, esses judeus se julgavam os verdadeiros adoradores de Deus, mas rejeitavam a Cristo, sendo usados por Satanás para prejudicar a igreja. Volta só um pouquinho, por favor. Aqui, os que se declaravam judeus e não são. Amados, hoje tem muitos que se declaram cristãos e não são, viu? Se julgam cristãos de primeira classe. Olha, eu falo 200 variedades de língua estranha. Mas a língua é estranha, o camarada ainda consegue catalogar. Né? Eu danço, pulo, canto, planto bananeira, assovio e chupo cana ao mesmo tempo. Amados, eu sou servo. Ponto. Só isso. Né? Tem crente aí que se julga o cara, viu? Pode subir, por favor. O diabo significa acusador ou caluniador. Tribulação de 10 dias pode significar uma perseguição de curta duração ou os 10 anos de perseguição sob o imperador Diocleciano, que governava quando o Apocalipse foi escrito. Esse imperador Diocleciano, ele era terrível. Ele perseguia a igreja cristã e muita gente foi jogada aos leões, crucificada, morta, martirizada pelo fato de ser cristão. Jesus fala: ser fiel até a morte. Que pode ser entendido também como ser fiel até para a morte. A coroa da vida era uma grinalda concedida aos atletas que venciam as provas. E Cristo fala: olha, de maneira alguma sofrerão a segunda morte. Porque a primeira morte, amados, essa é a morte física. Aqui está se falando da morte espiritual. Amém? Alguma dúvida? Então, vamos recapitular. Eu vou fazer uma pergunta aqui
para o irmão Sérgio. Irmão Sérgio, está aí? Eu acho que não, Vitor. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que não. Então, vamos lá para o pastor Adelso. Não, pastor Adelso não, deixa o pastor quieto aí. Escolhe um aí, Mário. Eu quero fazer duas perguntas. É o Berg. O Berg é sempre o primeiro, né? E o É, outro, vamos perguntar para o nosso capitão Moreno? bora? Então, vamos lá. Meu irmão Moreno, Pronto, Berg. em condições. Meu irmão, qual foi o pecado cometido pela igreja de Éfeso? Pecado cometido é ter deixado o primeiro amor. Pronto. Ter deixado o primeiro amor. E qual o pecado cometido pela igreja de Esmirna? De Esmirna. Esmirna se dizia pobre, mas ela era rica, né? Então, Mas ela aí, cometeu aí é que pecado. está. Esmirna não tem pecado. Ah, Esmirna não tem pecado. Não tem advertências para Esmirna. Jesus Cristo, o que ele fala? Eu conheço as tuas obras. Então, Jesus ele não cita nada que desabone a conduta da igreja de Esmirna. Já na de Éfeso, nós temos o abandono do primeiro amor. Não é isso? isso. Algum irmão ficou com alguma dúvida com relação à diferença entre essas igrejas? O Berg está esperando as perguntas dele, Vitor. Ô, Berg, Oi. nosso irmão Berg, grande irmão Berg, os nicolaítas. Quem eram os Sim. nicolaítas? Deixa eu ver aqui, né? Era um dos pais da igreja primitiva, do século II, e associava seitas e heresias. Era um diácono, né? Indicado em Jerusalém. Nicolau ele foi um diácono indicado em Jerusalém. Diácono, hein, gente? Diácono, hein? É. Vamos lá. Baixa aí, Mário. Olha, amados, como é que as heresias surgem dentro da igreja? Tá? Tem nada a ver ter sido diácono, podia ter sido um presbítero, um pastor. Qualquer um, né? Isso aí é irrelevante. Tá? Mas eu quero dizer, eu foco aí é o seguinte: a heresia ela surge dentro da igreja por alguém que tem alguma influência na igreja. Aí, licença, pastor. Aí Manda fazia o bala. liberalismo, né? O liberalismo, Oi? tudo crente podia fazer, né? Tudo crente podia fazer porque já era salvo. Então, se ele já era salvo, ele podia pecar, ele podia adulterar, ele podia matar, ele podia roubar, porque não ia mexer aqui. Salvo, sempre salvo, né? Exatamente isso. E nós temos isso hoje nas nossas igrejas. Isso prova de maneira inconteste, amados, que as paixões humanas, elas não mudam. O que muda é só a tecnologia.
O Pode chegar mais pecado... rápido, né? Exatamente. Entendeu? Falou tudo, pastor. Então, o que acontece? As paixões humanas são as mesmas, tá? Esses pecados, na época, no século I da igreja cristã, ele existe na igreja hoje, 22 séculos depois. Isso é para que os irmãos vejam que as advertências que Cristo faz, ele faz não é para um grupo isolado em algum lugar no tempo. Não. Essa advertência de Jesus é para a sua igreja, para o seu povo, enquanto ele não vier buscar a sua noiva. Existem irmãos hoje que abandonaram o primeiro amor? Sim. Para eles, há solução? Sim. É arrepender-se e se converter. Amado, arrependimento e conversão é para todos aqueles que estão em pecado. A igreja de Esmirna tinha do que se arrepender? Não. Era uma igreja de pessoas humildes, simples, pobres, todavia eram pessoas que guardavam a palavra, praticavam boas obras e que, por amor de Cristo, seriam entregues à morte. Se nós formos olhar hoje, né, se alguém tiver curiosidade, coloca lá no Google, igreja perseguida. Vocês vão ver que a igreja de Esmirna, em algumas localidades do mundo, elas são reais. Na África, por exemplo, tem de montão, na Ásia. Entendeu? Pessoas simples, pobres, mas que guardam a palavra, são generosas, são tementes ao Senhor e são entregues à morte por amor de Cristo. Ou seja, numa mesma era, nós vamos ver traços descritos por João, mensagem trazida do próprio Senhor Jesus para a sua igreja, que é comum nós vermos nos dias atuais. E olhem quando foi escrito o livro de Apocalipse. Né? Amados, agora são 6h22, faltam 8 minutos para o término da nossa aula de hoje e o espaço está aberto para retirada de dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar aí, amados. Vamos aproveitar porque não dá. Hoje a aula foi mais prática, mais fácil, né? Deu a Isso. compreensão, eu creio que foi bem mais fácil. Fala aí, Adeus, fala aí. Quando eu disse fala aí, Adeus se desligou. Rapaz, pastor, é porque o celular fica travando, acho que é a tela. O celular está pedindo outro. Me ajude. Tá certo. A aula foi mais simples, assim, não é mais simples, né? Eu acho que a própria leitura já explicou muita coisa, tirou as dúvidas, né? Amém. Nosso entendimento. E que Deus continue nos abençoando. Amém. E para derrubar qualquer erro, qualquer engano, sempre será verdade. Não adianta ninguém querer dizer que o que Deus falou está falado e acabou-se. Verdade. É muito fácil. A palavra, ela, em si, ela se explica, né? Então, verdade. eu fico feliz. Agora, tem uma coisa que eu queria falar. Já tinha falado com o senhor, pastor Mário. A gente não tem como postar na rede social, porque hoje a internet é usada por todo meio, né? Os coaches para ganhar dinheiro aí. E a gente podia abrir nossa aula com mais pessoas para entrar, tirar as dúvidas, não é? É um caso a se pensar, né?
Para a gente postar só quando eu posto no YouTube, e aí pode ser mandado para qualquer pessoa assistir, entendeu? Já Uhum. nesse programa aqui, ele só entra quem é convidado por aquele link que eu mando. Não tenho como. Eu posso tentar usar outro programa chamado OBS para que ele mande online para Instagram, para Facebook, entendeu? Pronto. Eu posso Eu tentar acho bom, fazer sabe isso. por quê? Que a gente tem muitos amigos cristãos, até de outra igreja, de outra denominação, de igrejas pequenas, porto médio, grande, né? Sei. E quando você entra com um assunto assim, por quê? Porque eu fiz parte de uma igreja e eu entendi a colocação, acho que vocês vão chegar lá. E resumindo, para uma linguagem popular que deu para a gente entender a forma que ele passou, que o céu seria dividido em etapas, né? Quanto mais na presença e como houvesse a forma que ele trouxe muito complicada. Eu tive uma dificuldade muito grande e resumindo é que tinha uma separação muito grande, como no céu tivesse uma separação muito grande e na linguagem da gente aqui humana, né? Seria como uma favela. O Uhum. pessoal excluso é salvo, mas tem um salvo ali que não é bem na presença, é bem mais distante. Entendeu? Então, tudo que a gente vem aprendendo abre nossa mente, tira dúvida, né? Porque o Verdade. pleno conhecimento a gente não tem 100% sobre o céu, que a gente somos Verdade. cidadãos do céu, mas ainda não estamos lá, né? Verdade. Mas muitas coisas, como nós tratamos, é para tirar dúvida do nosso povo e abrir a mente quem querer, né? É verdade.